E aí, povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui de forma remota mais uma vez. Eu desejo para vocês todos um bom dia, né? Não é bom dia porque tá de dia, não. É bom dia porque eu dou bom dia para quem tá de manhã, para quem tá de tarde, para quem tá de noite, né? Ó, vamos começar já a nossa live. Vai avisando para a galera aí perdida dos grupos, né? Dá uma ligadinha, dá aquele alô pro amigo, manda ele entrar aí para poder assistir o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? A gente vai trabalhar estrutura dos verbos. Eu já tinha começado estrutura das palavras com vocês, mas disse que a gente ia ter uma aula especificamente da estrutura dos verbos, que não é tão cobrado assim no seu concurso, mas mais à frente eu vou falar de coisas que serão necessárias que vocês reconheçam esses elementos mórficos aqui. Então, vamos sanar todas as possíveis dificuldades que possam ter à frente, já, né, nos concentrando no estudo dos verbos. E aí, quando a gente estiver lá em classe de palavras, aí eu volto, né, a falar algumas outras coisas também. Ó, tá avisando aí o povo para entrar na live? Mandou aí o comunicado para todo mundo, né? Ligou para aquele amigo que tá perdidão. Acorda, hein? Acorda. Você não vai o quê, povo? Responde para mim. Aquele nosso combinado de aula. Você não vai passar. Responde daí que eu tô ouvindo daqui. Eu vou sim. De novo, você não vai passar. O que você me responde? Eu vou sim. É ruim que não. Tá repreendido. Tanto faz, né? Eu quero aquela reação, aquela mesma da sala de aula, contagiante, que vocês tiveram aqui no curso, tá? Um outro recadinho, aquele puxãozinho de orelha para vocês. Levanta e toma uma atitude. O que você está fazendo aí nesses dias em casa? Se você ficar nesse celular, mexendo no WhatsApp, vendo vídeo lá no IGTV pelo Instagram, vai dar ruim, hein? Você não vai conquistar a tua farda, não. Então senta tua bundinha na cadeira, ó, aproveita essa oportunidade que Deus te deu, bota os estudos em dia e ó, segue o baile. Vamos à luta, que militar é isso daí. Quer ser militar? Quer conquistar a tua farda? Então, ó, moleza não terás. Ok? Bom, pessoal, quero falar com vocês que este vídeo tem uma listinha de exercícios, tá? A lista já vai com gabarito, então faça a lista de exercícios, vai ser colocado lá na plataforma para vocês, já mandei para o curso, vou pedir para eles fazerem o favor de colocarem essa postagem lá, tá? Então, vou iniciar nossa aula aí, sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer estar aqui com vocês, um cheiro, um abraço, um queijo em todo mundo aí. Bom, galera, estrutura dos verbos. Primeira coisa, a gente tem lá algo no verbo chamado de radical, né? O que é o radical de um verbo? Do mesmo jeito que eu falei na estrutura das palavras de uma maneira geral, você tem que saber que o radical do verbo é o portador de sentido. Isso significa que tanto faz se o verbo está no presente, se o verbo está no passado, se o verbo está no futuro, se o verbo está no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, o sentido dele vai ser o mesmo. O que pode acontecer é de você perceber uma mudança de significado em relação à regência do verbo, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá o verbo assistir, né? A gente tem lá o verbo visar, né? E aí, quer dizer, assistir, se o sentido é de ajudar, de prestar assistência, ele é transitivo direto, né? Se o sentido é de ver algo, ele é transitivo indireto, tá? Então, o sentido até apresenta uma alteração, mas essa alteração está relacionada com a regência, tá?
não basicamente como radical. E aí, o que vai acontecer? Na verdade, a gente vai ter que perceber qual é o contexto para entender qual é o sentido que está sendo aplicado ali, tá? Olha aqui, ó. Verbo participar. Como é que eu faço para achar o radical do verbo? Basicamente, povo, é só tirar o final. Ar, ir, tá? E se o verbo termina em or, tu vai tirar o or, tá? Então, ar, ir é o que a gente tira para descobrir lá qual é o radical do verbo. O radical é o que sobra. Então, em participar, participe até o P é que é o radical. Em escrever, escreve até o V é que é o radical. Dormir, dorme até o M é que é o radical. E dizer, diz até o Z é que é o radical. Aí eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando a gente estudou a estrutura das palavras, você entendeu que o radical é aquela parte que traz o significado e que a gente tem algo chamado de raiz. E eu mostrei para vocês que a raiz pode apresentar uma alteração. Então, o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, o verbo dizer, eu vou ter a conjugação, ó. Eu digo no presente, né? E vou ter no passado. Eu disse. Ó, por exemplo, tá? Então, qual é o radical do verbo conjugado digo? Tá vendo aqui o diz? Ele tinha 3 letras. O radical dele aqui, ele vai continuar com 3 letras. Eu posso até aumentar o número de letras, mas diminuir eu não posso. Então, o radical de digo é até o G, porque houve uma substituição da letra Z. Essa caneta tá ruim, peraí. Houve uma substituição da letra Z pela letra G. Problema nenhum. Eu posso substituir uma consoante por outra consoante. E também posso substituir uma vogal por outra vogal. Tá? Em eu disse, o radical aqui, ó. Vai até o segundo S, né, que é o fonema, diz, né? E aí a gente substituiu o Z pelos 2 S's. Tem problema também nenhum não, tá? Então essa é a alteração que pode ocorrer no radical. Se o verbo fosse, por exemplo, fazer, eu tiro lá o final. O radical do verbo fazer é faz. Então, o radical de fazer, eu vou botar aqui, ó. Faz. Mas eu tenho a conjugação, por exemplo, ó. Eu fiz. E quem é o radical? O radical é fiz. Qual foi a alteração que ocorreu aqui? A alteração foi que a gente trocou uma vogal por outra vogal. Tudo dentro da normalidade, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na câmera para ver se está pegando aquilo que eu escrevi ali embaixo. Tá sim, tá tudo bom. Então, ó, vou trocar de tela. Dá um print aí, amigo, porque o que eu escrevi não vai ficar, né? Você vai fazer as suas anotações aí depois, tá? Vou trocar. 2, 1. Contagem regressiva, foi, mudei. Bom, além do radical, a gente tem algo chamado vogal temática. A gente também já estudou isso.
Eu falei para vocês no estudo da estrutura das palavras que a vogal temática dos nomes é a vogal A, E, O. Disse para vocês que essa vogal não poderia ser acentuada, nem poderia indicar feminino, por exemplo. Beleza. E a vogal temática dos verbos é A, E, I. Então, vou fazer essa anotação aqui. Vogal temática dos verbos A, E, I. Sendo que da mesma forma que o radical pode apresentar mudanças, a vogal temática também pode apresentar mudanças. É óbvio que de uma vogal para outra vogal. Então, olha lá. Verbos como participar. A partir do momento que eu tiro o final para ver quem é o radical, ficou ali a vogal com R, que é a desinência de infinitivo. A vogal temática geralmente é aquela que estava ali no pedacinho que eu tirei. Então, a vogal temática do verbo participar tem que ser A. Só que nem sempre isso acontece. Olha aqui. Eu dei abaixo para você o verbo ensaiar. O verbo ensaiar deveria ter a vogal temática A, mas ele apresentou uma alteração. Que é a vogal temática? A vogal temática é a vogal que aparece depois do radical. Então, olha lá. Em ensaiou, o meu radical está aqui, ó, até a letra I. Ó. Ensaio é o radical. Aí apareceu esse O aqui. E esse O que apareceu aqui, ó, ele é a vogal temática. Aí você vai falar assim para mim, professora, mas você falou que a vogal temática é A, E, I. Beleza. Só que, vou botar aqui embaixo, a gente tem aquela sequenciazinha das vogais. A, E, I, O e U. E eu logo no início do curso falei para vocês que a letra E e a letra I, elas aceitam fazer combinações, se substituir, uma puxar a outra quando necessário. A letra O e a letra U também. E disse, inclusive, que elas podem fazer outras combinações entre elas. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tinha um O ali, mas não era um O injustificado. Era um O porque apareceu uma letra U ali depois, ó. E essa letra U foi que puxou esse O, tá? Então, esse O é a vogal temática, porque não apareceu de uma maneira indiscriminada. Ele foi puxado. É diferente, por exemplo, se eu tenho a palavra ensaio, ó, ensaio. Em ensaio, o radical continua o mesmo, vai até a letra I. Só que depois, a posição é depois, tá? Depois desse ó, não apareceu nada aqui, ó, que justificasse esse ó ter sido puxado, tá? Então, no caso de ensaio, o ó não é vogal temática. Mas no caso de ensaiou, o ó é a vogal temática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a vogal temática A, ela pode trocar para a vogal temática O, desde que depois desse O
apareça uma letra U. De novo, a vogal temática A pode trocar para a vogal temática O, desde que esse O seja puxado por uma vogal U. Trabalhei. A gente tem lá o mesmo processo. O verbo é trabalhar. Quando eu verifico o radical deste verbo, ele vai até a letra H. Quando eu penso na vogal temática, a vogal temática é a letra A. Só que em eu trabalhei, eu percebo que a vogal que aparece depois do meu radical é a letra E. E ela é a nossa vogal temática. Por que ela é a vogal temática? Porque a gente tinha uma letra I que puxou essa vogal para ali. Então, voltando para lá de novo, a vogal A, ela vai trocar para O quando um U puxar esse O. E a vogal A vai trocar para E quando um I puxar, tá? Isso nos casos de verbos terminados em ar. Se for terminado em er ou ir, aí vai aparecer o i no lugar do e, mesmo que não tenha sido puxado, porque essas letras aqui são letras que se combinam, tá? Saber. Olha lá. A vogal temática do verbo saber deve ser a letra E. Beleza. Aí, quando a gente tem a conjugação, por exemplo, eu sabia que algo tinha acontecido. Olha o que aconteceu lá. A gente tem uma vogal temática. Aliás, a gente tem o radical até a letra B. E apareceu um I aqui, ó. Esse I aqui é que é a nossa vogal temática. Pode, professora? Pode, ó. I já é comum fazer parte da vogal temática dos verbos. Ah, professora, mas ele não foi puxado. Mas essas letras aceitam puxar ou se substituírem. Então, não tem problema, tá? E o comum para palavras que terminam em ir, como dividir, é que a vogal temática seja a letra I. Aí, por exemplo, pensa, se eu tenho lá a palavra divido, não tem vogal temática. Por que não tem vogal temática? Porque o radical é até a letra D. Eu tive um O que apareceu depois. E esse O aqui, ó, não é comum de substituir a letra I. É comum de substituir a letra U, tá? Então, ele não é vogal temática. Mas se eu tenho, por exemplo, a palavra dividiu, beleza, em dividiu, o radical é até a letra D, apareceu aqui a letra I, e ela é a vogal temática, mas isso aqui você já sabia, porque o verbo dividir termina em ir. Então, já é comum para ele ter o i como vogal temática, tá?
Então, nessa aula de hoje, eu estou falando de coisas que você já sabe, que é radical, que é a vogal temática, mas eu estou mostrando para vocês as alterações que esses termos podem apresentar, tá? Então, tira o print aí da tela que eu vou fazer a nossa troca. 3, 2, 1. Troquei o slide. Como é que estão as dúvidas aí, pessoal? Se tiver muito punk, manda aí suas perguntas para mim, tá? Essa aula ainda não é aula de verbo, tá? Então, assim, não precisa ficar muito preocupado a respeito de questões relativas à conjugação verbal, não. Eu vou falar disso, mas a gente volta a falar disso quando estiver lá nas classes de palavras. Deixa eu só beber uma aguinha aqui e dar uma olhada como é que a câmera tá. Beleza, tudo show. Tá gravando, nada parou. Crianças, olha só. A gente tem tempos verbais e a gente tem modos verbais. Imperativo, indicativo, subjuntivo. E aí a gente vai ter presente, pretérito, futuro. E no indicativo a gente tem o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. E aí eu tenho o futuro do presente e tenho o futuro do pretérito, tá? O que eu preciso que você saiba? O presente e o pretérito perfeito não tem desinência modo temporal. O presente e o pretérito perfeito do modo indicativo. Olha lá em cima o título do slide. Não ri de mim por causa do meu tamanho, tá, palhaço? Então, a gente não tem desinência modo temporal. As desinências modo temporais, elas ocorrem a partir do pretérito. Então, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito tem. Professora, tu repetiu o pretérito imperfeito 2 vezes. Eu sei. É porque a gente tem desinências modo temporais diferentes. Quando o verbo termina em ar, que é a primeira conjugação aqui, ó, a desinência modo temporal é vá, e lá no voz é que se transforma em V. Quando eu tenho o pretérito imperfeito na segunda e na terceira pessoas, ou seja, quando os verbos terminam em er ou terminam em ir, aí a gente tem a desinência modo temporal ia, e só no voz vira ie. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? A desinência modo temporal é um pedacinho que fica se repetindo na conjugação do verbo depois do radical e da vogal temática. Então, olha aqui, ó. Eu vou utilizar como exemplo o verbo cantava, né? O verbo aqui era cantar. Ó, radical cante e o infinitivo a. Beleza. Qual seria a conjugação desse verbo? Eu teria, vou botar só o eu e o tu, tá? Eu cantava, tu cantavas. Não sei se está pegando esse pedaço aqui do final. Deixa eu ir ali ver, senão eu espremo um pouquinho mais a palavra. Tá pegando. Não sei se vocês estão enxergando direito, mas está pegando. Então,
Eu cantava, tu cantavas. Aí o que acontece? O que você está olhando aí, pessoal? Cante é o nosso radical. Cante. A é a nossa vogal temática. Olha lá aqui, ó. E aí, sem ser o cante e sem ser esse A, você vai perceber que o vá está se repetindo, ó. Esse vá que está se repetindo é que é a nossa desinência modo temporal. Então, a desinência modo temporal é algo que se repete na conjugação do verbo, sem ser o radical e sem ser a vogal temática. No presente e no pretérito perfeito, a desinência modo temporal não existe. A partir do pretérito imperfeito, todos os tempos vão apresentar essa desinência, tá? Nesse caso, vá. No caso do verbo que termina em er e ir, vai ser ia, tá? No pretérito mais que perfeito vai ser a, para a gente seguir aquele modelo de conjugação que a vida inteira você ficou tentando decorar lá na escola e que você não precisa decorar, é tabuadinha, tá? Talvez nos exercícios eu pare um pouquinho para falar mais disso, mas eu vou me concentrar nisso só quando a gente estiver na aula lá de verbo. Então, pretérito mais que perfeito. Qual é a desinência modo temporal? A desinência modo temporal era a. Só no vós é que troca para are. Só no vós, tá? E ele é átono. Esse acento aqui, ó, tá errado, tá, povo? Desconsidera. Vocês sabem que eu sempre erro lá nas madrugadas da vida quando estou preparando o slide, tá? Ele é átono, ele não tem acentuação. Então, é eu, cantara, ó, eu, cantara, tu, cantaras, ele cantara. O que você tem aqui? Você tem aqui o radical cante, você tem a vogal temática a, você tem a desinência modo temporal ra, que vai se repetir em todos eles. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos. Só no vós é que muda, vós cantareis, ok? Esse mesmo ra e esse mesmo re são desinências modo temporais do verbo no futuro do presente. Só que no futuro do presente ele não é átono, ele é tônico. O que significa isso? Que ele é acentuado. Tá? Então a gente tem lá eu cantarei, ó, cantarei, tu cantarás. Então, olha lá. Radical cante, vogal temática a, desinência modo temporal re, irá. Quer dizer, a desinência modo temporal mesmo, pessoal, é o ra. Quando é que aparece o re? Quando há uma justificativa para mudança. Por que isso daqui virou re? Porque eu tinha um i aqui depois que puxou esse é, tá? Aqui em cantarás não tinha motivo para transformar o a em é, por isso não foi modificado, ok? E aí é importante falar para vocês que quando eu boto tônico e átono aqui, é o ra que é o átono fraco.
e aqui no futuro ele é acentuado, tá? É importante mostrar isso para vocês. Futuro do pretérito. É esquisito, tá, pessoal? Mas a desinência, o futuro, ele vem do passado, tá? O futuro do presente, ele vem do pretérito mais que perfeito. Então, às vezes, vocês não sabem conjugar verbo no pretérito mais que perfeito. Faz o inverso. O futuro você sabe. Então, você sabe conjugar. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. No futuro. O que você faz para botar no pretérito mais que perfeito? Bota tudo com ra e tira o acento. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Tira o acento do futuro. Aí vira pretérito mais que perfeito. Futuro do pretérito, pessoal. Futuro do pretérito, ele apresenta o nome do verbo, mais esse i aqui, ó, que era a desinência do pretérito imperfeito. Por isso ele é futuro do pretérito. Então, olha lá. Nome do verbo, ó. Cantar mais ia. Nome do verbo, ó. Partir ó. Mais ia. Era ia. Mas aí apareceu um i aqui que fez eu mudar esse a para e, por isso virou i, ok? Não surtem com isso. Nos exercícios vocês vão ver isso de uma maneira muito clara. Vou mudar, hein? Posso? 2, 1. Mudei. A outra desinência que nós temos é a desinência chamada de desinência número pessoal. De novo, povo, eu só estou falando aqui do modo indicativo, está escrito lá em cima, tá? Então, subjuntivo, você vai perceber outras aí. Nas questões a gente vê. O que é a desinência número pessoal? É aquilo que aparece depois do radical e da vogal temática quando existe, mas não se repete. O que se repete é desinência modo temporal. Aquilo que aparece e não está se repetindo é desinência número pessoal. Então, tá aqui bonitinho para você, ó. No presente, primeira pessoa, o, segunda pessoa, esse, terceira pessoa, não tem, primeira do plural, mos, segunda do plural, is, terceira do plural, m. Isso no presente. No pretérito perfeito, primeira do singular, i, segunda do singular, i, ste, terceira do singular, u, primeira do plural, mos, segunda do plural, STS, terceira do plural, rão. Futuro, primeira do singular e segunda S. Gente, é igual, ó. É igual. É para você gravar só do indicativo, o resto só vai apresentar alteração. Terceira, não tem. Primeira do plural, mos. Segunda do plural, is. Terceira do plural, aqui no presente era M, lá no futuro, para diferenciar, vira o A, o atil, que tem o mesmo som, né? Foram, por exemplo, você só sabe se está no futuro ou se está no você sabe se está no futuro ou se está no passado pelo contexto, tá? Então, eu vou gravar mesmo a do presente e a do pretérito perfeito. As outras vão se repetindo. Do presente
com alguma modificação ou do passado com alguma modificação. Então, para você perceber, ó, vou botar lá o verbo amar. Eu amo. Tu amas. Ó, radical, vogal temática, desinência, número pessoal. Ele ama. Ó, radical, vogal temática. Nós amamos. Vós amais. Eles amam. Então, por que nesse verbo amar a gente não tem desinência modo temporal? Porque eu tenho radical, eu tenho a vogal temática e eu tenho um elemento depois que não vem se repetindo. Se eu tivesse um elemento que vinha se repetindo, esse elemento era a desinência modo temporal. Como que está aqui não se repete, ele é desinência número pessoal. Ele indica se é primeira, segunda ou terceira pessoa, se está no singular ou se está no plural. Tá? Mesmo verbo aqui, ó. Eu amei. Eu vou botar todos os radicais primeiro, para eu não ter que ficar toda hora tirando a tampinha aqui da caneta e aí não ficar fazendo esse barulho chato aí no ouvido de vocês. Eu amei. Tu amaste. Ele amou. Nós amamos. Vós amastes. Eles amaram. Então, o que você percebeu? A gente tem o radical, a gente tem a vogal temática. Em amei, a vogal temática virou porque esse I aqui puxou um E. Em amou, a vogal temática virou O, porque esse U aqui puxou um O. Nos demais casos, o A se manteve igualzinho. Tá? E no futuro do presente, como fica? Vamos lá. Radical. Vogal temática. Aí a gente vai ter a desinência, que troca, uma hora é outra hora era. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis. Esqueci aqui de baixo. Eles amarão. Na verdade, o Urã está aqui. Tá? Então, olha lá. Foi esse I que puxou aqui não teve justificativa, se manteve irá. Aqui não teve justificativa, se manteve irá. Aqui foi esse I que puxou tá? E aí, para a gente manter um padrão, olha o que acontece. É uma vez re, duas vezes ra, tá? Duas vezes re, e aí voltou pro ra de novo. Beleza? Só para te ensinar um padrãozinho. Vou passar, hein, povo? 2, 1, passei. Dúvida aí, galera? Mande suas perguntas aí nos grupos, no chat, tá? Povo, vamos resolver umas poucas questões. Olha só.
A forma verbal cujo morfema que acumula as noções de modo e tempo é zero, está destacada em. Então, quer dizer, a gente tem vários verbos ali, tá? E ele quer qual verbo não tem desinência modo temporal, porque ele quer a desinência modo temporal zero. Destacado, na primeira a gente tem o verbo considere, depois você lê as frases, tá? Aqui a gente tem responderia, aqui a gente tem dissesse, aqui a gente tem acabara e aqui a gente tem esperamos, tá? Pessoal, o que eu falei com vocês? Onde é que a desinência modo temporal começa? Ela começa no pretérito imperfeito. Então, isso já era uma dica pra gente, tá? Eu vou passar a questão que já é pra gente resolver logo isso daí. E aí eu ganho tempo aqui, espaço aqui na resolução. A forma verbal cujo morfema que acumula as noções de modo e tempo é zero. Na primeira, se considere, por mais vitorioso que Drump se considere, quem escorregou na lógica foi ele. Olha aqui, a gente tem um que aqui, a gente tem um se aqui. Esse verbo está no modo subjuntivo. No modo subjuntivo, eu teria a seguinte conjugação. Que eu me considere, que tu te consideres, que ele se considere. Parei aqui porque a gente chegou onde a questão tá? O que você vai observar? O verbo é o verbo considerar. O radical dele vai até a letra R. Então, ó. Radical. Ó. Radical. Radical. Tá? A vogal temática dele deveria ser a letra A. E aqui em todos eles a vogal temática é E. Por que a vogal temática é E? Porque quando a gente está no modo subjuntivo, a vogal temática que era A vira E. E a vogal temática que era E, por exemplo, comer, ela vira A. Se eu fosse conjugar o verbo comer, eu teria que eu coma, que tu comas, que ele coma, tá? Então, as vogais temáticas no modo subjuntivo, elas vão se inverter. Beleza. Aí a gente não tem nada aqui, nem aqui. E aqui nessa segunda, ó, apareceu ali uma letra S. Esse S não está se repetindo, tá? Esse S aqui é a desinência número pessoal. Mas essa não é a nossa resposta. Por quê?
Porque ele está pedindo desinência modo temporal. E isso daqui está no presente, tá? Que eu me considere inteligente, que tu te consideres inteligente, que ele se considere inteligente. No presente não existe desinência modo temporal. Em nenhum modo, nem no indicativo, nem no subjuntivo. A desinência modo temporal, ela é para o passado e para o futuro, tá? Então, por isso aqui não é a nossa resposta, tá? Eu não tô vendo nada, mas no presente já não existe mesmo desinência modo temporal. Ele quer uma situação como essa daqui, ó, em que deveria haver, né, a número pessoal, mas não existe, nem no eu, nem no ele, tá? Então, vamos passar lá para a letra B. Ih, gente, eu esqueci de avisar que eu ia apagar. Ó, quer que eu volte? Eu apaguei só um pedacinho que é irrelevante, tá? Eu vou voltar para você dar o print. Ó, dá o seu print aí. 2, 1. Vou passar. No segundo verbo, né, na segunda opção, aquele que corresponderia ao motivo desconhecido e por isso mesmo questionado. Por quê? Olha a situação, povo. A gente tem o verbo corresponder. Aí, o radical dele vem até a letra D, tá? E aí, o que acontece? Na conjugação, eu tenho eu. Corresponderia. Tu corresponderias. Ele corresponderia. Parei aqui porque aquele está falando de outra pessoa, então é ele corresponderia, tá? Olha o que você vê. O radical do verbo tá lá, ó, até a letra D. Depois da letra D, você tá vendo aqui, ó, uma vogal temática E em todos eles, mas na verdade eu não vou nem parar nesse quesito aí. Eu quero que você perceba que o nome do verbo tá ali todinho. Ó, corresponder. Ó, o nome do verbo tá ali todinho, ó. Corresponder. Depois do nome do verbo, você está vendo um pedaço ia, ó, que vai se repetindo. Esse pedaço que vai se repetindo, tá? É a desinência modo temporal, tá? Então, aqui tem desinência modo temporal. A forma de conjugação, segundo o quadro que você viu, do pretérito imperfeito. Que quando a gente tem o nome do verbo mais essa desinência do pretérito imperfeito, é que a gente forma o futuro do pretérito. É a possibilidade de que algo aconteça no momento futuro. Não é a certeza que vai acontecer, tá? É a possibilidade de que algo aconteça ligado a algo do passado. Eu viajaria se não estivéssemos numa pandemia. Quer dizer, eu vou viajar? Não, ia acontecer, mas algo do passado impediu que acontecesse, ok? Dá o print aí, vou trocar de opção. 3, 2, 1. Letra C.
Vou dar uma olhadinha aí para ver se nosso vídeo está sendo gravado. Tá tudo direitinho. Ok, há dúvidas, povo? Estamos em 50 minutinhos de live, hein? Aguentem firme. A nossa aula na sala de aula dura mais tempo que isso. Então, dissesse algo como não me amole ou o problema é meu. Dissesse. Olha lá, isso aqui também está no modo subjuntivo, tá? Se tem problema com o verbo, já pode ir estudando o modo subjuntivo. Então, olha lá. Se eu dissesse, se tu dissesses, se ele dissesse, já vou parar porque já é o que a gente queria, tá? O verbo é o verbo dizer. O radical dele, ó, é até a letra Z. Só que essa letra Z aqui, ela foi substituída. Beleza. Então, o nosso radical aqui, ó, vem até os dois S's. Diz. Quem é a vogal temática do verbo dizer? A vogal temática é a letra E. Olha como é que ela está aparecendo aqui, ó. Tá? Depois do radical, a gente vai ter, se houver, a desinência modo temporal. A desinência modo temporal tá aqui se repetindo, ó. 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 Então, essa não é a opção. A gente quer um verbo que poderia ter desinência modo temporal, tá? Poderia ter, mas ali não está. Dá o print. 2, 1. Vou apagar. Letra D. Alice já sabia, visto que acabara de dizê-lo. Pessoal, acabei de mostrar para vocês no quadro que esse irá aqui, ó, se ele tiver acentuado, ele pertence ao futuro. Se ele não tiver acentuado, ele pertence ao passado. Na conjugação, eu acabara, tu acabarás, ele acabara, tá? O radical do verbo acabar, ó, acabar, tira o final, vai até a letra B. Então, olha lá, radical até o B. Depois do radical, aparece a vogal temática. A vogal temática do verbo acabar deveria ser o A. E aí aparece lá um Rá que está se repetindo. Esse Rá é desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito. Vou passar. Dá o teu print aí. 2, 1. Caiu tudo aqui. E o meu gabarito é a letra E. Mas esperamos que ao término das reflexões isso fique no mínimo claro, tá? Esperamos não tem desinência modo temporal. Por quê? Olha lá. Porque a gente está no presente do indicativo. Então, de novo, enunciado. A forma verbal cujo morfema que acumula as noções de modo e tempo é 0. Está destacada em, mas esperamos que ao término das reflexões isso fique claro. Quer dizer,
Eu espero. Tu esperas. Ele espera. Nós esperamos. Isso aqui, por ser presente do indicativo, não tem desinência modo temporal. Aí eu vou voltar para a primeira, porque eu sei que a dúvida era na primeira. Professora, mas e aqui, ó? Você não falou que era presente? Beleza. Que eu me considere, que tu te consideres, que ele se considere. Beleza. O verbo aqui é o verbo considerar. A vogal, aliás, o radical dele vai até a letra R. Tá? O que aparece aqui é a vogal temática. Beleza. Apareceu algo depois? Ó. Não. Aqui apareceu uma desinência número pessoal, tá? Que nem aqui. Apareceu desinência número pessoal. E aí? Por que a gente marcou, na verdade, a letra E e não marcou a letra A? Quero a resposta de vocês aí. Fala pra mim. Hã? Não tô entendendo. Por que, povo? A partir do momento que o verbo era considerar e a gente tem uma vogal temática que deve ser A, mas que ela é trocada aqui, tá? Na verdade, a gente está considerando ela com duas funcionalidades, né? Ela acaba ocupando o papel de desinência modo temporal, porque ela vem se repetindo numa mudança, né, que teve injustificada, porque eu não tenho uma vogal I, nem tenho uma vogal U ali puxando, e é ela que caracteriza o modo subjuntivo, tá? Então lembra que eu falei? A vogal temática é a vogal que aparece depois do radical. E a desinência modo temporal? A desinência modo temporal é aquilo que vem se repetindo também, e que não é o radical e que não é a vogal temática. Nesse caso aqui, como esse ele vem se repetindo, tá? Ele apresenta as características de desinência modo temporal, mas em esperamos a gente não vê isso. A gente vê a vogal temática A lá, ó, bonitinha. A gente vê que aqui tem um elemento que não existe. Aqui, né? Na vogal temática, tá? E o que a gente teve ali por sobra é a desinência número pessoal. E a modo temporal, ó, não existe. O que apareceu se repetindo foi a vogal temática, mas na primeira ela nem existia. Aqui não, aqui desde a primeira a gente tinha um E, tá bom? Mandem as dúvidas a respeito disso, que eu sei que vão surgir. Vou passar. 2, 1. Pessoal,
o enunciado da questão é: a forma verbal que contém alomorfe de vogal temática é... Pessoal, vogal temática, vocês já sabem, estamos falando de verbo. Então, o que é que pode ser a vogal temática? A, é, i. O que é alomorfe? É uma mudança. Então, a vogal temática, ela pode apresentar mudança para E e para O na circunstância de aparecer uma letra I ou de aparecer uma letra U depois. Então, essa mudança aqui que aparece é que é chamada de alomorfe nas questões de vocês, tá? Não sei o que houve aqui, deixa eu tentar ajustar isso. Então, a forma verbal que contém alomorfe da vogal temática é alimento. Pessoal, alimento vem do verbo alimentar. Teve motivo para aparecer esse O aqui? Não. Então, aquilo ali é a vogal temática que mudou? Não. Se tu viajares, o verbo é viajar. Aí a gente tem o radical é até a letra J, viagem. E a vogal temática é A, é a mesma, não mudou. Eu quero a mudança. Letra C é o nosso gabarito. Ela arrasou. É o verbo arrasar. A vogal temática deveria ser A, mas trocou para O por causa desse U aqui que puxou, tá? Rapidinho e ligeiro. Ó, fingiremos. Fingiremos é do verbo fingir. A vogal temática deveria ser I, mas aqui foi substituída por outra letra? Não, ó. Ó, radical, a vogal temática tá aqui, ó, I. Bonitinha, é a mesma, tá? E na letra E, sumam. Sumam é do verbo sumir. A vogal temática deveria ser I. O que apareceu aqui é um A. Ele não é vogal temática, tá? Ele não é vogal temática. Então, de novo, o O aqui é diferente do O aqui. Esse O de cá, ele é a vogal temática porque o U puxou. Esse O aqui do primeiro, ele é desinência número pessoal. Por quê? Porque ele é algo que aparece no final e que não se repete. Alimento, ó. Eu alimento, por exemplo, os animais. Tu alimentas. Ele alimenta. Já bastou. Você está vendo o radical, que vai até a letra T. Depois do radical, aparece a vogal temática A. Na primeira não apareceu. E depois, eu estou vendo na primeira pessoa algo que não repete e aqui também algo que não repete. Esses dois que não se repetem é desinência, número pessoal. Se repetisse, seria a desinência modo temporal. A desinência número pessoal aqui em alimenta não existe, ela é zero, ok? Nem avisei que ia apagar, mas já apaguei, que eu já estou no automático.
em medirá, o fragmento em destaque se classifica como esse ra. É o que? Pessoal, rapidinho. Medirá. Esse ra está acentuado. Ra e re indicam ou futuro ou pretérito mais que perfeito. Se está acentuado, é futuro. Se não estiver acentuado, é o pretérito mais que perfeito. Beleza. Então, de qualquer forma, você saberia que isso é uma desinência modo temporal. Mesmo que você não percebesse que era o futuro. Quatro. O que gostávamos era de estar juntos. A divisão correta dos elementos formadores da palavra em destaque é qual? Então, olha lá. O verbo é o verbo gostar. Tiro a desinência de infinitivo. Radical até a letra T. Ó, podia ser a letra B e podia ser a letra C. Já vou eliminar A, D e E. Depois do radical, o que a gente tem é a vogal temática A. Apareceu aqui e apareceu aqui. Ainda estão os dois, né, corretos. Estão os dois corretos. Aí a gente tem que ver se aquele vá ali se repete. Bom, eu gostava, eu vou separar só o vá, tá? Tu gostavas, ele gostava. Então, você está vendo que esse vai está se repetindo. Então, ele é desinência modo temporal. E o que sobrou só pode ser desinência número pessoal, tá? Nosso gabarito aqui é a letra B de bravo. Questão de número 5. Assinale a alternativa que mostra a separação correta dos elementos mórficos do verbo dado. Então, eu tenho lá, levo. Bom, levo é o verbo levar. Se eu tirar esse ar sobre o radical, tá tudo separado aqui, já elimino a letra A, não é isso? Encontrei, mesmo processo. É o verbo encontrar. Se eu tirar esse ar aqui do final, o radical é ter a letra T. Tá separado aqui, ó, de uma maneira errada, ó, já elimino a letra B. Contraístes. O verbo é contrair. Tirou o ir. O radical é até o A. Contra, tá certo. Aí, depois aparece um I, que é vogal temático. Olha aqui, ó. Tá certo, ó. Depois apareceu esse STS, que tá todo junto. Vamos ver. Isso daqui tá no passado. Eu contraí, tu contraístes, ele contraiu. Então, olha lá, pessoal, tá certinho, ó. Radical, vogal temática. E o que sobrou é chamado de desinência número pessoal. Por que é a desinência número pessoal? Porque não está se repetindo. Nosso gabarito aqui é a letra C.
tá? Planejarias não, porque o verbo é planejar, ó. O radical tinha que ser até o J, tinha que ficar junto. Amassássemos não, porque o verbo é amassar, tinha que ficar até o S junto. Tá aí o gabarito. E finalizamos aí a nossa correção dos exercícios, tá? Eu espero ter ajudado vocês na construção aí do conhecimento, tá? Volto a falar que essa aula é uma aula dada, porque vocês sabem que eu surto por não dar o conteúdo de uma maneira completa para vocês, mas especificamente esses elementos verbais, né, não serão cobrados assim na prova de vocês, tá? Mas vocês precisam saber que isso existe, ok? Beijinho em todos e até nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau!